Como isso? Então a gente já chegou a entender, né, que após Luísa, o entendimento, a inteligência do ser humano se evolui. Após Luísa, Deus ele começa a restaurar-se na terra, a se aparecer na terra, né, na sua divina vontade. O dom da divina vontade está plenamente dissolvido na terra, distribuído entre nós. Cada um que se abrir mais e mais vai ter entendimento, mais vai conseguir penetrar nos mistérios da redenção e da santificação e da criação, mais poderá usufruir desses bens. Então, quanto mais você entrar no entendimento, mais você está mergulhado. Então, nós vamos agora entrar nas formações mais propriamente, mostrando claramente como é viver a vida na divina vontade. E hoje nós vamos falar sobre a grande diferença de você viver na divina vontade, conforme Deus deseja para todos nós, e a diferença entre somente fazer a vontade de Deus. E também o que é o estado de graça e o que é viver na divina vontade. Qual a diferença em apenas estar em estado de graça e estar na divina vontade, vivendo na divina vontade. Então, nos escritos de Luísa, nós vamos ler os conteúdos claramente, nos explicando como entender isso. Então, vamos iniciar. Começando no volume 17, no dia 18 de setembro de 1924, para entender o que significa viver na vontade divina, seria preciso se dispor ao maior dos sacrifícios, o de não dar vida, mesmo em coisas sagradas, à sua vontade humana. Eu estava preocupada com o que foi escrito sobre viver na vontade divina e estava orando, pedindo a Jesus para me dar muita luz, a fim de me explicar melhor, para que eu possa esclarecer mais sobre esse abençoado viver na divina vontade àqueles a quem sou obrigada a fazê-lo. E meu doce Jesus me disse: minha filha, eles não querem entender. Viver na minha vontade é reinar. E somente fazer a minha vontade é ser submetido às minhas ordens, como que obrigados. O primeiro estado é possuir plenamente. O segundo, que é somente se submeter, é receber minhas ordens e executá-las, se sentindo obrigado a isso. Viver na minha vontade é fazer de minha vontade sua própria vontade, como uma coisa própria sua. É dispor dela, fazer a minha vontade é mantê-la como vontade de Deus. Então, fazer a minha vontade é só manter como vontade de Deus, é somente de Deus. É Deus quem deseja que eu faça isso. E viver na minha vontade é você assumir essa vontade como sua. É totalmente diferente. Então, como algo que não é seu. Fazer a minha vontade é mantê-la como vontade só de Deus, como algo que não é seu. Nem pode dispor dela como você quiser. Viver na minha vontade é viver com uma única vontade, a de Deus. E uma vez que é uma vontade tão santa, tão pura, toda paz, é uma única vontade que reina. Não há contrastes, tudo é paz. A pessoa está tranquila, certa de que essa é o desejo dela junto com o de Deus, estão na mesma direção, na mesma sintonia. As paixões humanas tremem diante dessa vontade suprema e querem evitá-la. Não ousam sequer se mover ou se opor a ela, vendo que o céu e a terra tremem diante desta santa vontade. Então, o primeiro passo de viver na divina vontade, o que isso faz? Estabelece a ordem divina nas profundezas da alma, esvaziando-a do que é humano, de tendências, de paixões, de inclinações e afins. Por outro lado, fazer minha vontade é viver com duas vontades. E quando dou ordens para fazer a minha, sente o peso da própria vontade, que não quer fazer, o que causa contrastes, dificuldades. Porque a pessoa, ela precisa fazer, se submeter a fazer a vontade divina, mas ela tem a vontade oposta, que é dela. Então ela sente o peso dessa vontade oposta e isso causa contrastes. E mesmo se alguém segue as ordens da minha vontade com fidelidade, sente o peso da natureza rebelde, das paixões e suas inclinações.
Quantos santos, embora possam ter atingido a mais alta perfeição, sentem sua própria vontade travando guerra contra eles, mantendo-os oprimidos, e muitos são forçados a gritar: quem me libertará deste corpo de morte? Isto é, desta minha vontade que quer dar morte ao bem que eu quero fazer. É como a vida de São Paulo, quando ele disse que tinha um espinho na carne. Viver na minha vontade é viver como filho, fazer minha vontade é viver como servo. No primeiro estado, o que pertence ao pai, pertence ao filho, e muitas vezes os servos fazem mais sacrifícios do que os filhos. Eles têm que se expor a serviços mais trabalhosos e humildes, ao frio, ao calor, a viagens a pé e etc. De fato, o quanto meus santos não fizeram para executar as ordens da minha vontade? Por outro lado, um filho permanece com o pai, cuida do pai, o anima com seus beijos e com suas carícias. Ele comanda os servos como se seu pai estivesse comandando. Se sai, não anda a pé, mas viaja de carruagem. E enquanto o filho possui tudo o que pertence a seu pai, os servos recebem apenas a retribuição pelo trabalho que fizeram, permanecendo livres para servir ou não para servir ao seu mestre. E se não servirem, não terão mais direitos a receber nenhuma compensação adicional. Por outro lado, entre pai e filho, ninguém pode remover estes direitos, que o filho possui os bens do pai. Nenhuma lei, seja celeste ou terrestre, pode remover esses direitos e nem desvincular a filiação entre pai e filho. Minha filha, o viver em minha vontade é o que está mais próximo dos bem-aventurados do céu e é tão distante de quem faz a minha vontade e é fielmente submetido às minhas ordens. Assim como o céu está distante da terra, assim como a distância entre um filho e um servo, e entre um rei e um súdito. E além disso, este é um presente que quero dar nestes tempos tão tristes, para que eles não apenas façam minha vontade, mas a possuam. Então é um presente que Deus deu. Ele deu para nós esses últimos tempos, né? Por isso que todo o céu se inveja de estar na nossa posição, porque todos os santos, desde os apóstolos, eles não tiveram essa possibilidade de viver o dom da divina vontade, e nós podemos possuir esse dom. Acaso não sou eu livre para dar o que eu quiser, quando e a quem quiser? Então não tem nada de errado ele quiser dar para nós nesse tempo agora. Um mestre não é livre para dizer a seu servo: vive em minha casa, come, toma, comanda como um outro eu? E para que ninguém possa impedi-lo de possuir seus bens, ele legitima esse servo como seu próprio filho e lhe dá o direito de possuir. Se um homem rico pode fazer isso, muito mais eu posso fazer. Esse viver em minha vontade é o maior presente que quero dar às criaturas neste tempo. Minha bondade quer mostrar cada vez mais amor pelas criaturas, e desde que eu lhes dei tudo e não tenho mais nada a dar para me fazer amado, quero dar-lhes o presente da minha vontade, para que ao possuí-la possam amar o grande bem que possuem. E não se surpreenda se você perceber que eles não entendem. Para entender, eles teriam que se dispor ao maior dos sacrifícios, o de não dar vida, mesmo nas coisas mais sagradas, à sua própria vontade. Então, eles se sentiriam possuidores de mim e tocariam com suas próprias mãos o que significa viver em minha vontade. Você, no entanto, esteja atenta e não se incomode com as dificuldades que eles causam. E eu, pouco a pouco, me abrirei caminho para fazê-los entender o viver em minha vontade. Então, é como se eu estivesse falando comigo, porque eu estou passando por essas situações. As pessoas que não entendem e não querem entender porque precisam fazer o maior dos sacrifícios, o de não dar vida, mesmo coisas sagradas. E tem muita gente que chega em mim com coisas sagradíssimas, coisas sagradas, falando: mas os anjos, eles fazem a vontade de Deus, sempre fizeram, nós não fizemos, por que eles poderiam nos invejar? Então, nós temos a resposta, Maria Santíssima, nossa Mãe do Céu. Ela foi a primeira filha da divina vontade, e somente ela é rainha, somente Maria é rainha. Nenhum anjo pode chegar aos pés dela, nenhum anjo, porque ela foi a única. No tempo do livro do céu,
Nesse momento em que o livro do céu estava sendo ditado para Luísa, somente Nossa Senhora havia no céu que tinha feito a vontade divina em Jesus. Somente ela e Adão, que Adão viveu também antes de pecar. Mas somente a Maria, nossa mãe, é a rainha da divina vontade. Então, os anjos não chegam nem aos pés dela por causa dos méritos que ela conquistou em vida. E os anjos são nossos servos. Nós temos uma formação clara que o Padre conta que os anjos são nossos servos, que nós somos superiores aos anjos. E por ele ter nos dado nesse tempo, é como naquela passagem da Sagrada Escritura. Vou ler para vocês o Evangelho de Mateus 20, de 1 a 16. É o que fala sobre esse trecho, que explica sobre esse trecho, para a gente entender o porquê que Jesus já deu no Evangelho uma pista sobre esse dom da divina vontade e essa era dos filhos da divina vontade, para a gente compreender que Deus já tinha dado uma pista para nós. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais outra vez, a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, claramente, nessa palavra é a mesma coisa que Jesus falou no trecho que eu acabei de ler do livro do céu, que ele disse: Por acaso eu não posso dar mais? Não posso dar mais para quem eu quiser? Não se surpreenda se eles não entendem. Para entender, eles teriam que dispor ao maior dos sacrifícios, o de não dar vida, mesmo nas coisas sagradas. Aí ele fala nessa parte: Acaso não sou eu livre para dar o que quiser, quando e a quem quiser? O mestre não é livre para dizer a seu servo: Vive em minha casa, come e comanda como outro eu? Então é isso que nós vamos viver. Nós somos os últimos da última hora. Nós estamos chamando, Deus está nos chamando nesse momento. Então você não pode se sentir menos do que qualquer outra pessoa que Deus chamou em todos esses 2000 anos. Se Ele chamou os apóstolos, maravilha, graças a Deus, eles são felizes pela missão deles. Se Ele chamou os santos, os nossos santos que têm vivido essa vida dedicada a Deus, os nossos sacerdotes, nossos religiosos que dedicaram toda a sua vida, os santos que nós já conhecemos, amém, todos eles estão na glória de Deus. E agora Deus nos deu a boa graça de termos a sua vontade, de viver em sua vontade, que é o que é estar mais próximo dos bem-aventurados do céu. Então Deus está dando para nós em vida a vida do céu, a vida de estar no céu antes da gente morrer. E Ele pode dar isso para a gente, a vida do céu antes da gente morrer.
Por que não? Ele pode dar, é Ele que é Deus e Ele decidiu isso. E desde a palavra de Deus, desde quando Ele estava no meio de nós, Ele disse isso. Então nós não precisamos ter dúvida do que Deus quer para nós. E então eu vou colocar também